E aí, turma do oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje a nossa terceira aula vai dar continuidade ao assunto de operações com polinômios, que na última aula nós vimos multiplicação e divisão de polinômios, e hoje vai ser um assunto super fácil, que é um complemento em relação à parte de multiplicação de polinômios, que esse conteúdo é chamado de produto notável. Agora, o que é um produto notável? Produto, nós já sabemos que é o resultado de uma multiplicação de dois fatores. Já o produto notável vai ser o quê? Vai ser o resultado de uma multiplicação de dois polinômios. Mas eles são chamados de produtos notáveis porque essas multiplicações, elas têm uma certa regularidade, tanto na forma de escrever como na forma do resultado que encontramos. Em relação a essa parte de produto notável, nós vamos estudar três casos especiais, que é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença entre dois termos. Tem mais casos de produtos notáveis? Tem, mas todos os outros casos nós vamos estudar no ensino médio. Então, começando o assunto da parte de produtos notáveis, vamos falar um pouco sobre o quadrado da soma de dois termos. Agora, para iniciar, eu vou colocar uma situação problema, que eu tenho essa figura aqui, e eu vou pedir para vocês calcularem a área dele. Mas eu quero que vocês calculem a área dele daquela forma antiga, calculando a área de cada pedaço da figura e depois juntando tudo, eu encontro a área da figura total. Então, se eu perguntar a vocês qual é a área desse quadrado aqui, eu sei que é um quadrado porque tanto esse lado como esse lado, eles possuem o mesmo valor. Então, como é calcular a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, A vezes A ao quadrado. Tenho agora esse outro quadradinho aqui, que os lados são B e B. Então, qual é a área desse quadrado menor? B ao quadrado. Agora falta eu calcular o quê? A área desses dois retângulos aqui. Quanto é que mede esse lado aqui de baixo? Esse lado aqui de baixo mede o mesmo que esse. Então, aqui embaixo mede B. E já aqui a lateral vai medir quem? O mesmo que esse. Então, vai medir A. Como é calcular a área de um retângulo? Base vezes altura. B vezes A, AB. Nesse caso aqui, é o mesmo retângulo, possui lado B e lado A, B vezes A, AB. Agora, se eu perguntasse a vocês, qual é a área total da figura? Aí basta a gente fazer o quê? Somar todas as áreas dessas partes. Ou seja, A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Temos dois termos semelhantes aí, então podemos fazer o quê? Somar eles. Esse com esse vai dar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Pronto. Encontramos o valor da área daquele quadrado. Mas a gente poderia encontrar esse valor fazendo de outra forma. De que forma? Calculando a área do quadrilátero todinho. Como é que a gente calcula a área do quadrilátero todinho? Lado vezes o lado. Quanto é que mede esse lado? Não é só A. É essa parte mais essa. E essa parte aqui mede quanto? B. Então, esse lado aqui, ele mede A mais B. E esse lado aqui, se aqui mede A, aqui tem esse mesmo valor que esse, mede B. Então, esse lado vai medir também A mais B. Eu vou resolver isso daqui, mas sabendo que isso é a mesma coisa de quem? A mais B ao quadrado, né? Isso é a mesma coisa, porque quando eu tenho uma potência, é só você repetir isso a quantidade de vezes que aparece aqui.
Mas como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso a partir daqui ou a partir daqui? Eu vou resolver a partir daqui. Que é só a gente fazer o quê? A propriedade distributiva. Como é que a gente multiplica polinômios? Cada um termo de um lado eu multiplico com cada um termo do outro. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A. Alguém pode pegar e colocar BA. Não tem problema nenhum. Em relação a essa parte de polinômios, a ordem das letras não altera o termo. Então, AB e BA é a mesma coisa. E vou deixar da mesma ordem que esse. Então, eu vou deixar AB. E B vezes B, B ao quadrado. De novo, ó, temos dois termos semelhantes, então nós vamos somar eles. Então, encontraremos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, ali encontramos o mesmo resultado que encontramos aqui. Óbvio que tínhamos que encontrar o mesmo resultado. Se a gente não encontrasse o mesmo resultado, de alguma maneira estava errado. Eu fiz alguma das contas erradas. Agora, é isso que é produto notável. É o quadrado da soma de dois termos. É só pegar o quê? Multiplicar cada um de um lado por todos do outro. Agora, lembrando que vai vir dessa forma, elevado a 2. Aí, o que é que eu faço quando é elevado a 2? Eu pego isso e vou repetir duas vezes. Mas eu posso também, além de utilizar a propriedade distributiva, eu posso utilizar a propriedade dos quadrados perfeitos, porque eu posso chegar a um certo momento de fazer tanta conta, que eu vou perceber o seguinte: para eu fazer esse cálculo aqui, eu posso fazer direto. De qual forma? Oh, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Desse jeito, deixa eu ver se dá pra ver tudinho. Desse jeito, eu não preciso fazer muitas contas. Agora o problema é o quê? Que exige um pouco de vocês em relação à parte das propriedades das potências, para eu saber como calcular a potência. Então, eu digo o seguinte a vocês: façam dessa forma, utilizando a propriedade distributiva. Depois, quando vocês tiverem mais prática, aí vocês podem pegar e fazer da outra forma, utilizando isso daqui. Se quiser. Se não quiser, não tem problema nenhum. Pode fazer sempre da forma distributiva, que vocês nunca vão errar. Aqui temos alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho o quê? Não sei se eu acho que não dá para ver direito, mas é o seguinte: calcule os produtos notáveis. Aí tem b ao quadrado mais 2 elevado a 2. Eu vou fazer o quê? Vou pegar isso e vou repetir duas vezes. Então ficaria b elevado a 2 mais 2 vezes b elevado a 2 mais 2. Igual a uma potência simples. Aqui não tem muito o que se explicar em relação a essa parte. Está elevado a 2, repete duas vezes. Agora a gente tem que saber multiplicar os polinômios. E como é que a gente multiplica? Utilizando a propriedade distributiva. Então, olha, b elevado a 2 vezes b elevado a 2, b elevado a 4. Porque multiplicação de potência de mesma base, a gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. b elevado a 2 vezes 2, 2b elevado a 2, mais
2 vezes b elevado a 2, 2b elevado a 2. 2 vezes 2, 4. A regularidade que estava falando em relação a esses cálculos é porque sempre esses dois termos vão ser iguais, vão ser semelhantes. Além de ser semelhantes, vão ser iguais. Então, basta a gente fazer o quê? Reduzir eles a um só termo para a gente finalizar a conta. Então, ficaria b elevado a 4 mais 2 mais 2, 4. B elevado a 2, lembrando que repete a parte literal quando a gente soma, mais 4. Simples isso daqui. Basta saber o quê? Multiplicar polinômios. Nesse outro aqui, o que é que eu faço? Vou repetir duas vezes. 5 mais A vezes 5 mais A. O que é que eu faço? Multiplico cada um termo de um lado com todos do outro. Esse vezes esse dá 25. Esse vezes esse, 5A. Esse vezes esse, 5A. Esse vezes esse, A ao quadrado. Veja, de novo, olha, os dois termos lá centrais iguais, né? Sempre vai acontecer isso. Se não acontecer isso, a gente fez algum cálculo errado. Então, ó, esse com esse vai dar quanto? Repete o 25 mais 10A mais A ao quadrado. Ah, mas só está colocando exemplo simples. Todo exemplo é dessa mesma forma. Se cai fração, se cai número decimal. Fração a gente faz o quê? É só multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2y vezes 3x ao quadrado mais 2y. Como é que eu faço a multiplicação? Cada um do lado com todos do outro. 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, 9x elevado a 4. Multiplico os coeficientes, repete a parte literal e somos expoentes. Não é simples, como a gente já estudou. Agora esse vezes esse. 3 vezes 2, 6. X ao quadrado vezes y, x ao quadrado, y. Pronto, já fiz a primeira parte, agora falta outra. Esse vezes esse. 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, y. E 2 vezes 2, 4y elevado a 2. De novo, termos iguais. O que é que a gente faz? Repete o primeiro, 9x elevado a 4, mais 6 mais 6, 12, x ao quadrado, y, mais 4y ao quadrado. Só isso, pessoal. Quadrado da soma pela diferença nada mais é do que uma multiplicação simples entre dois termos iguais. Deixa aí da frente, para vocês copiarem um pouquinho, dê pausa aí. Agora, a gente vai ver algo praticamente idêntico a isso. A única diferença é porque, em vez de ser uma soma, é uma subtração. Qual a diferença entre isso? Nenhuma. Basta pegar e fazer do mesmo jeito. Vamos ver o caso, próximo caso. Voltando aqui, pessoal, vocês podem estar achando que tá o mesmo exemplo, a mesma figura, tudo copiado igual. É porque agora praticamente a coisa é idêntica à outra parte do conteúdo. Só porque aqui nós vamos falar sobre o quê? Quadrado da diferença entre dois termos. Qual a diferença entre os dois? Nenhuma, só porque um sinal é de mais, outro sinal é de menos. A forma de resolver é a mesma. Mas os problemas podem se tornar um pouco diferentes a forma de resolver. Olha só, nessa figura aqui agora, eu não quero calcular a área da figura todinha. Eu quero calcular a área apenas da figura onde está marcado um X. Então, como é que eu faço para calcular a área dessa figura? Bastava eu pegar, multiplicar o lado vezes o lado dele. Mas eu não tenho essas informações por enquanto. Eu sei que a minha figura todinha aqui, ela toda, a área dela é A ao quadrado, a área total é igual a área ao quadrado. Aí, para eu descobrir a área dessa parte, bastava eu fazer o quê? Eu diminuir
por todas as outras que eu tenho aí. Então eu posso fazer o que aqui dessa forma? Eu posso pegar e calcular a área de cada uma dessas partes e subtrair. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que descobrir qual é o valor desse lado aqui, olha. Qual é o valor desse lado aqui? Ou, que possa ser mais fácil, qual é o valor desse lado todinho aqui, ó. Quer dizer, esse todinho eu sei quanto é que mede. Quanto é que mede? A. Então esse pedacinho aqui vai medir quem? A menos B. Não é? Se esse lado aqui mede A menos B, esse outro lado aqui também vai medir A menos B. Então como é que eu faço para calcular? Essa área aqui, eu sei quanto é que dá. B ao quadrado. Já essa área aqui vai ser quem? Base vezes altura. B vezes A menos B. E essa outra aqui vai ser quem? B vezes A menos B. Se eu utilizar aquelas propriedades da multiplicação que nós vimos, a propriedade distributiva, e eu chegasse e multiplicasse aqui, ficaria como? B AB menos B ao quadrado. E essa outra parte aqui também vai ficar igual. AB menos B ao quadrado. Então, se eu já sei o valor da parte todinha e dessas partes aqui laterais, para encontrar o valor dessa área interna, eu vou fazer o quê? Pegar a área total menos essas partes que eu encontrei. Então, ficaria como? A ao quadrado menos AB menos B ao quadrado menos AB menos B ao quadrado menos B ao quadrado. Aí, olha, fazendo jogo de sinal para tirar dos parênteses, ficaria A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, menos por mais, menos AB, menos por menos, mais B ao quadrado, menos... Ah, não, e esse repete, porque não está dentro de parênteses. Agora vamos somar todos os termos semelhantes. Ficaria A ao quadrado, menos AB com menos AB, menos 2AB. Esse B ao quadrado com esse menos B ao quadrado eu posso cortar, então sobrou mais B ao quadrado. Então essa daqui é a área daquela figura ali interna. Complicado, né? Seria mais fácil fazer o quê? Eu sei que esse lado daqui mede A menos B. E eu sei que esse lado aqui também mede A menos B. Então, para calcular a área desse quadradozinho aqui interno, bastava eu fazer o quê? A menos B vezes A menos B. Só isso. Olha só. Aqui eu fiz da maneira bruta, da maneira que vamos supor que eu teria que fazer se eu não soubesse produto notável. Mas agora, sabendo o produto notável, sabendo multiplicação de polinômios, fica muito mais simples resolver um problema como aquele. Porque seria A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, menos B vezes A, menos AB, menos B vezes menos B, menos por menos, mais B elevado a 2. Olhe a singularidade que ele sempre tem, a regularidade. Esses dois termos deram iguais, igual no da soma. Então bastava fazer o quê? A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Encontramos de uma forma bem mais simples o valor. Deixa eu tirar esse A daqui, senão vai confundir quando vocês estiverem copiando. Esse A é o tamanho dessa linha. Então, ó pessoal, isso daqui é o que chamamos
de quadrado da diferença entre dois termos. Tem como fazer direto, professor? Tem como fazer direto. Que é só fazer o quê? O quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mas eu quero que vocês utilizem isso depois que vocês praticarem muito, tiverem feito muita multiplicação de polinômios. Porque essa maneirazinha aqui tradicional, utilizando a propriedade distributiva, é a melhor para evitar possíveis erros. Então vamos ver aqui só mais dois exemplos. Vai ficar exemplo chato porque vai ficar algo muito repetitivo. Então vou apagar esse, vou fazer só dois. Porque o que é que a gente vai fazer? Vai fazer igual que a gente fez com a parte de quadrado da soma entre dois termos. Eu vou repetir duas vezes, só que agora a diferença é porque o sinal é negativo. E vou multiplicar cada termo de um lado com todos os termos do outro, igual ao quadrado da soma de dois termos, igual a multiplicação de polinômios. Então isso é muito simples fazer. Esse vezes esse. 2 vezes 2, 4. X elevado a 4. Mais por menos, menos 6. X elevado a 2. Essa é a diferença, né? Porque no da soma dá mais, aqui vai dar menos. Menos por mais, menos 6x elevado a 2. Menos por menos, mais 9. Igual a soma, esses dois termos são semelhantes e além disso são iguais. Então basta a gente fazer o quê? Somar eles, porque tem o mesmo sinal. Quando tem sinais iguais, soma e repete o sinal. Então vai ficar 4x elevado a 4 menos 12x ao quadrado mais 9. E a outra aqui, a gente faz o quê? A mesma coisa. Já está até chata essa aula. Só fazendo as mesmas contas várias vezes. Mas isso é produto notável. Aí eu vou fazer o que agora? Pegar cada um de um lado e multiplicar por todos do outro. 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos A, menos 5A. Menos A vezes 5, menos 5A. Menos A vezes menos A, mais A ao quadrado. O que é que nós temos aqui de novo? Dois termos iguais, semelhantes. Então a gente vai fazer o quê? Somar e repetir o sinal. Então vai ficar 25 menos 10A mais A elevado a 2. Lembre-se, olha, não pegue, chegue e faça 5 menos 5, 0 não. Porque os dois aqui têm sinais iguais, não é? Então, pessoal, isso daqui praticamente se tornou repetitivo, igual aos exemplos anteriores. A única diferença era o quê? Que em vez de ser o quadrado da soma, é chamado quadrado da diferença. Então não tem praticamente diferença alguma, só na parte do jogo de sinal e de alguns problemas que podem vir a piorar a resolução se eu não souber o uso do produto notável. Então deixa eu sair da frente para vocês copiarem. E temos agora, só está faltando mais um caso, que é o produto da soma pela diferença, que é bem mais simples do que esses dois, só para ver como o assunto está muito fácil. Pronto, para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre a parte do produto da soma pela diferença, que são casos até mais simples do que imagina. No exemplo que temos aqui, eu estou pedindo o seguinte, ó, para calcular a área de x mais y. Eu tenho essa figura aqui e eu quero que vocês calculem a área dessa figura mais essa figura aqui. Então primeiro vamos calcular o valor de x. Como é que eu faço para calcular a área de x? Como é um quadrado ou um retângulo, isso daí é um retângulo, não é um quadrado, é só fazer o quê? Multiplicar o lado vezes o lado. Olhe que esse lado mede A, mas esse lado aqui todinho, olha, daqui até aqui, mede A.
Então, A não é o valor desse lado, é o valor daqui até aqui. Agora, quanto mede esse lá, pedaçozinho aqui de cima? Mede B. Esse pedacinho aqui, ó, mede B. Então, esse pedaço aqui vai medir quanto? A menos B. Não é? Esse todo menos esse pedaço. Então, como é que eu faço para calcular a área de x? Lado vezes lado. Então, ficaria x igual a A vezes A menos B. Ficaria A ao quadrado menos AB. Não é? Difícil isso? Não, né? Então, bora calcular agora o valor de y. O valor de y vai ser quem? Lado vezes o lado aqui de baixo. O lado aqui de baixo tem esse mesmo valor, de A menos B. Então, basta multiplicar quem? Esse pedaço vezes esse. B vezes A menos B. B vezes A, AB. B vezes menos B, menos B ao quadrado. Como eu quero descobrir o valor de x mais y, basta eu somar os dois valores. Que os dois valores seriam quem? A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Olha, nessa situação a gente encontrou a seguinte semelhança. Esses dois termos aqui são semelhantes, tem a mesma parte literal, e eles são opostos, ou seja, tem sinais diferentes. Então eu faço o que com eles? Corto, porque são iguais, dá zero. Então minha resposta final é A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso eu fiz sem utilizar a parte do produto notável. O produto notável, nesse caso aí, se eu fosse fazer, era eu calcular essa área todinha de uma vez. Como é que eu faço para calcular essa área todinha de uma vez? O lado vezes o lado da figura que eu quero, que é essa daqui, ó. Quanto é que mede esse lado? A mais B, né? Todinho mais B. Vezes quanto é que mede esse lado? A menos B. Aí vai cair no exemplo de quê? Do produto da soma pela diferença. Esse produto da soma pela diferença, esses dois termos aqui tem que ser iguais, tem que ter o mesmo coeficiente, a mesma parte literal, tudinho, e os sinais têm que ser opostos, tem que ser um positivo e um negativo. Se acontecer isso, isso é um caso semelhante a esse produto notável, que é a parte do produto da soma pela diferença. Aí como é que eu faço? Esse primeiro caso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer todo o produto, toda a propriedade distributiva, todos os produtos aqui distributivos aqui. Mas depois a gente vai ver que não precisa fazer isso. Então, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, B vezes A mais AB, e B vezes menos B, menos B ao quadrado. Termos iguais não, termos semelhantes, coeficientes iguais, sinais diferentes, o que é que a gente pode fazer? Cancelamos, porque aqui era como se fosse 1 menos 1, 0. Então sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. Diferente dos outros casos? Não. A diferença aqui é só em quê? Que esses dois aqui vão ser iguais e os sinais são diferentes. Nos outros casos, os dois eram iguais e os sinais eram iguais. Não era? Mas aí o que é que eu faço? Quando eu perceber isso, não faça toda essa multiplicação, porque você vai perder tempo. Faça só o seguinte, aqui é mais fácil a gente utilizar isso daqui. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se eu não souber fazer isso, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, é só vocês fazerem o seguinte. Multiplica o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Mas eu só posso fazer isso nesses casos. Nesses casos que eu tenho o quê? Termos iguais e sinais
diferentes. Aí eu faço como? Rapidinho, como eu disse, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Acabou. Então, ó, o primeiro com o primeiro. 25a elevado a 2. E o segundo com o segundo. Menos 3 vezes mais 3, menos 9. Se vocês quiserem em casa, faça dessa outra maneira, multiplicando tudinho, e veja se dá aquele mesmo resultado. Você vai ver que vai dar, porque vai ficar no meio dois termos iguais com sinais opostos. Aí eu posso fazer o que com eles? Cancelo. Essa outra aqui, primeiro com o primeiro. Eita, é fração, como é difícil fração. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Pronto, multipliquei. Agora o segundo com o segundo. Mais por menos, menos. X vezes x, x ao quadrado. Agora, o outro caso, o primeiro com o primeiro. 9x elevado a 4. Multiplico os coeficientes, repete a parte literal, soma os expoentes das letras. E o segundo com o segundo. Mais por menos, menos. 2 vezes 2, 4. Y vezes y, y ao quadrado. Então, pessoal, nessa aula foi muito exemplo, foi mais nesse assunto não tem muita teoria, muita definição, porque nada mais é do que um produto de polinômios. Deixa eu sair daqui da frente para vocês copiarem. Então, pessoal, nessa parte dessa unidade dessa aula foi muitos exemplos. Espero que consiga tirar muitas dúvidas de vocês. Caso eu tenha dúvida, volte o vídeo. Pessoal do 8º ano, bora estudar, bora prestar atenção, porque vai acumular um certo conteúdo e vocês podem se prejudicar um pouco mais à frente. Então, olha só, pessoal, para essa semana, vocês vão ficar com a atividade da página 71, eu vou anotar aqui no quadro. Só pouquinho, 71 a 76. 71 até 76. Então, pessoal do Resende, bora prestar atenção, assistir a aula, anotar as dúvidas, que eu acho que nessa unidade, quem vê a aula, quem for fazer a atividade, não vai ter dúvida nenhuma. Tá muito fácil, muito simples. Eu agradeço a vocês por estarem assistindo, por estarem estudando nesse tempo difícil, e continue assim. Vamos tirar todas as dúvidas durante a semana, que o próximo assunto já é um pouco totalmente diferente desse. Então não vamos